Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero lembrar os irmãos que todos os nossos estudos são baseados exclusivamente dentro da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus está na medida certa, não se pode aumentar nem diminuir nada, assim Deus falou. Nós vamos estar estudando hoje sobre maldição de família. Muitas pessoas têm medo de maldição de família. Se o pai tem um problema, o filho também terá. Se o pai tem uma deficiência, o filho também terá. Mas isso não é verdade. A referência bíblica nossa vai mostrar que isso não é verdade. Algumas instituições religiosas até ensinam que existe essa maldição. Mas nós vamos mostrar que dentro da palavra de Deus não tem essa confirmação. Pelo contrário, cada pessoa, cada indivíduo é responsável pelos seus atos e Deus abençoa cada um separadamente. Amém, irmãos? A maldição de família não passa de pai para filho. Isso nós vamos ver aqui, vai ficar claro. Vamos ver em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 2, o que a palavra de Deus nos diz. Que diz assim: tudo sucede igualmente a todos. Mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom, ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Amém, irmãos? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, o mesmo sucede ao injusto. O mesmo sucede ao que sacrifica, quanto ao que não sacrifica. Então nós vamos ver, mesmo sendo justo, pode acontecer coisas erradas na sua família. Se você é um homem justo ou uma mulher justa, o seu filho pode ser injusto. Nós vamos testemunhar isso na palavra de Jó, no livro de Jó, no capítulo 1, do verso 1 até o 5. Nós vamos ver o que aconteceu com Jó e seus filhos. Que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era bom, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de seus banquetes, enviava Jó e ao santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era um homem justo, reto diante de Deus. Jó santificava, ele levantava de madrugada e colocava holocausto segundo o número de seus filhos. E dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Assim fazia Jó continuamente. Justo, mas seus filhos eram voltados para os prazeres da carne e do mundo. Prazeres da carne e os prazeres do mundo. Beber, comer, farrear. Mas o que aconteceu com eles? Vamos ver no livro de Jó, no capítulo 1, o verso 14 ao 15. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos passiam a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Numa ocasião, todos os filhos
foram mortos, porque não tinham temor a Deus. Não é correto pensar que se os pais são retos, os filhos também serão diante de Deus. E também pensar se os pais são maus, os filhos também serão. Vamos lembrar também que Adão era transgressor, mas havia filhos de Adão, era temente a Deus, e nós vamos ver isso no livro de Hebreu, no capítulo 11, do verso 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho aos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Adão era transgressor, transgrediu a palavra de Deus, desobedeceu os mandamentos de Deus, mas seu filho Abel era reto. E Sete foi também homem justo. Jesus Cristo veio da linhagem de Sete. Mesmo que Adão era mau, teve filhos temente a Deus. Vamos ver em Oséias 6, 7. Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim, diz Deus. Adão era transgressor, mas tinha filhos temente a Deus. O que quer dizer isso? Vamos voltar em Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom, ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Então, é passível que aconteça, mas se você é justo e ensina o seu filho, ele também pode crescer justo. A palavra de Deus diz em Provérbios 20, capítulo 20, verso 7: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os filhos deles depois. Depois dele quer dizer sucessão, por isso diz depois dele. O que segue, ele é o que vem após. Por isso, no Novo Testamento, nossos pais são mandados por Deus a cuidar de seus filhos. Porque se você cuida do seu filho, você educa ele, ensina ele o caminho da verdade, e você é um exemplo para o seu filho, tem uma tendência ele a seguir você. Não é dizer que vai seguir, mas pode seguir, porque você vai ser um exemplo, você vai estar dando exemplo. Se você é uma pessoa que não é justo, uma pessoa que não é correta, o seu filho vai estar acostumando a ver você diariamente fazendo essas coisas, e pode copiar o que você faz e ser também um homem justo. Mas isso não quer dizer que está determinado que será. Você pode ser injusto, seu filho pode seguir um outro caminho e ser justo. Isso é o que diz a palavra de Deus. Vamos ver em Efésios, no capítulo 6, no verso 4, que diz assim: e vós, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Está vendo, irmão? Sim, é isto que devemos fazer. Hoje vemos muitos meninos, meninas namorando com 12 anos, com 13 anos, meninas novas, porque o povo hoje são muito liberais, né? Muito liberais. Em alguns países, só com 18 anos são permitidos que os filhos sejam, que namorem, que comecem a viver a sua vida independente. Mas no Brasil, nós somos um povo muito liberal. A gente, às vezes, para fazer a vontade do filho, a gente, às vezes, libera ele um pouco mais cedo. Mas isso, biblicamente falando, não é bom. Porque quando você libera o seu filho muito novo, ele não tem a mente ainda bem formada do que é bom e do que é ruim. E ele pode, sim, se debandar para um lado ruim, né? Aprender coisas erradas com pessoas estranhas,
e seguir um caminho errado, que não é o caminho que você preparou para ele. Vamos ver em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está vendo, irmão? Nós que seguimos a doutrina de Cristo, nós temos que cuidar da nossa família, para que os filhos venham seguir um caminho bom, um caminho reto, que seja bom para eles e que seja bom para nós, e que nós podemos agradar a Deus assim. Se alguém não cuida dos seus, excepcionalmente dos da sua família, especialmente das crianças, meninos de 10, 12 anos, são criança e já tem meninas namorando, engravidando e sendo estuprada, e muita falta de cuidado com as crianças. Menino de 12 anos é criança ainda. Existe maldição que a Bíblia fala. As famílias que praticam idolatria continuamente. A Bíblia fala que existem maldições sobre pessoas que vivem idolatrando, cuidando de ídolos. Vamos ver em Deuteronômio 5:9. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso é o que a Bíblia fala, e muitas vezes, muitas pessoas se pegam isso aqui, essa fala aqui de Deuteronômio 5:9, para dizer que existe maldição de família. Mas vamos estudar com atenção, porque a própria Bíblia se interpreta. Vamos ver, daqueles que me aborrecem, mas sendo você a 2ª geração e não segue o que seu pai seguia, não há maldição nenhuma sobre você. Aqui está falando de pessoas que seguiram o que os pais faziam. Por isso Deus visita essa maldade, porque eles continuavam na maldade. Mas se você deixa essa maldade, você quebra essa corrente. Mesmo que seu pai seja um homem transgressor, você pode ser um adorador a Deus e ser um homem justo. Não existe uma determinação que você vai ser e vai tirar o seu livre-arbítrio, não. Isso aqui a palavra é muito clara. Como Abel, ele era filho de Adão, geração direta de Adão. Não foi transferido a Abel porque ele obedecia ao Senhor, não era como o pai dele. Então Abel poderia ter continuado a transgressão de Adão. Por isso ele preferiu adorar a Deus e não seguiu o que o pai dele fez. Existe Caim, sim, que seguiu, que foi transgressor também, mas teve Abel, teve Sete, que foram homens abençoados, homens adoradores de Deus, obedientes a Deus. Vamos ver então em Ezequiel 18:20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Está vendo, irmãos? Esse verso aqui de Ezequiel fala claramente: a injustiça fica com o injusto e a justiça fica com o justo. Não tem ligação uma pessoa com a outra. Nós somos independentes, individual. Somos indivíduos na nossa ligação com Deus. Nós somos indivíduos. Cada um segue o que acha que deve seguir, e por isso não tem maldição de família. É muito claro, não existe maldição de família. Isso é ensinado por pessoas que não conhecem a Bíblia, lê um verso e às vezes interpreta por vontade própria, mas a própria Bíblia se interpreta. É errado, ensinando, colocando medo nas pessoas, né? E as pessoas às vezes ficam com medo dessa maldição de família e acham que isso existe. Se o pai era errado ou é errado, o filho vai ser também. Mas isso, irmão, nessa palavra, a Bíblia nos mostrou que isso não existe. A partir de hoje, se você acreditava nisso, não acredite mais. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Se você gostou, compartilhe com a pessoa que você gosta.
Esse ensinamento deve ser compartilhado com as pessoas que a gente ama e que Deus abençoe, te guarde e te faça companhia.